Nós estivemos em Propriá, Campo do Brito, Malhador. A gente tem acesso. Frei Paulo. A gente tem acesso. E eu acredito que se houver uma demonstração de confiança, esse público vai sair do anonimato. São muitos. Centenas. A gente conseguiu, através daquela insistência, como eu digo assim, eu de fato me comprometi de uma forma tão grande com essa causa, porque eu venho de família de criador, mas com 12, 13 anos eu parei de criar porque eu fui estudar em colégio interno. Saí, entrei no estado e tal. Quando eu me reformei como sargento da Polícia Militar, vou passando por coincidência, os primos estavam se divertindo. Aí falou na ave, eu disse, vou voltar a criar. Quando eu voltei, eu percebi que não mudou nada. E aí me disseram, vai surgir uma associação lá no bairro Industrial, eu vou representar o bairro São Francisco para não ficar sem voz. Eu só faltei a primeira reunião, que foi a elaboração da ata de posse. Nunca mais saí. E eu sinto que eles percebem que eu tenho uma dinâmica de trabalho que de fato acontece as realizações. A gente está agora com várias ações bem avançadas. Tem um CD para ser lançado com música só de galo, sobre o galo. Mostrei aqui ao colega agora, nós estamos trabalhando 4 aboios para botar juntos 7 músicas e 4 aboios, porque a gente quer alcançar o público rural e o público da cidade. Então, nós temos vários trabalhos em andamento. E eu sinto que a cada conquista que a gente vai alcançando, o número vai aumentando. Basta dizer para vocês que a associação começou até a gestão de Sérgio com 170 mais ou menos associados. Hoje nós temos 503. Agora você imagine se eu tivesse o poder de inserção nesses municípios. Hoje nós temos 10 cidades do interior do estado com leis municipais protegendo a criação, ratificando a lei estadual. E esse trabalho a gente fez como? Sentando, elaborava um projeto no computador, fazia uma justificativa. Você é um vereador vinculado a ele que é do Galo, mas entrega ao seu vereador, veja se ele consegue. E a gente conseguiu 10. Enviei para esse aqui, ele enviou para um colega da Barra, então a gente não parou de fomentar. Quando eu fui conversar com você no gabinete, você disse, Alberto, tem algumas pessoas do interior que eu posso aproximar. Porque quanto mais a gente apresenta o nosso produto, mais conhecido ele se tornando, mais aceito ele se torna. Então assim, nós temos uma peça que quando conseguir o certificado de utilidade pública, eu vou tentar junto à Secretaria de Cultura vender o nosso produto. Porque já pensou se a gente consegue apresentar uma peça, se a gente consegue levar para a Secretaria de Educação para trabalhar isso dentro das escolas? Agora, se não houver uma facilidade no universo político, não vai, porque as portas se fecham. Não é que eu seja contra os ambientalistas, muito pelo contrário. Eu sou ambientalista, porque eu defendo o animal, eu defendo o meio ambiente. E eu sei a importância de preservar a espécie. Tem um imortal da Academia Brasileira de Letras, cadeira número 33, carrega até um valor simbólico forte, né? O Bechara, aqui ele diz o seguinte, por mais que uma espécie se aproxime e seja semelhante a outra, ela não substitui a original. Eu lendo isso, eu digo, a cobra. O veneno que você retira de uma cascavel não combate o veneno da outra, por isso que existe para cada cobra um veneno específico. E não são tudo cobras, mas as espécies diferentes, por mais parecidas que sejam, não substituem. Então, o cuidado que a gente tem enquanto presidente da associação é tentar criar essa porta de aproximação para que a gente consiga levar informação. O desejo da gente é informar. Tudo que a gente está dialogando aqui, Ferreira, está assegurado na Constituição. Se a pessoa abrir lá a Constituição no artigo 215, vai dizer que é obrigação do legislador assegurar toda e qualquer manifestação cultural. Se a gente for na Constituição, no artigo 225, principalmente o inciso 2º, vai dizer que é responsabilidade do poder público e da coletividade proteger toda a espécie, ou seja, o patrimônio genético. Então, tudo que a gente faz no entorno da segurança jurídica para a ave combatente é para assegurar o que está na Constituição. E agora em lei estadual e leis municipais. Então, a nossa luta, de fato, ela é séria. Ela Você já tem 10 municípios? 10 municípios. Que eu lembre rápido. Propriá, Cedro, Telha, Laranjeiras, Aparecida, São Cristóvão,
socorro. Chegar no 75. Fiz as justificativas no plenário das casas, todo mundo ficou. Porque o que a gente vai apresentar não é a defesa do combate, é a segurança da manutenção de uma espécie. Por quê? Porque se a gente perde essa espécie, a gente está rasgando o que a Constituição traz como segurança. E às vezes, por capricho de pessoas que não compreendendo as características e peculiaridades do nosso animal, olha apenas com o olhar do preconceito, cria um estigma. Aí é onde eu acho que a informação, no momento em que ela vai desta forma como você coloca, quando você diz aqui em Riachão vai ter uma apreensão em massa e criminalizam o criador, a sociedade fica com essa impressão do claro, criador. Não tem um contraditório, né? Então, se ela tem essa informação, ela vai dizer, pô, acho que esses caras estão fazendo alguma coisa que não deveria ter feito. Quando o Garibaldi falou sobre a destinação das verbas de subvenção, eu tinha conversado com os diretores. A nossa conversa ela é sempre aberta. Eu não trabalho no segredo, no anonimato. Tudo que a gente dialoga eu passo para eles. Eu disse, olha, se houver uma destinação de recurso que dê para a gente comprar um terreno, eu vou trabalhar para construir um kitnet para servir de ponto de apoio para os criadores do interior. O cara tem um pai que vem para o uso e fazer um exame. E chegou lá, o médico não pôde atender, o aparelho quebrou, ele não vai voltar. Ele vai se hospedar ali na casa do Calixto. Nossa primeira intenção era essa. Mas aí eu sempre trabalho com o plano B. Eu foco no A. Mas a gente tem que sempre ter aquela bala de prata, né? Eu digo, se não der para construir, o que é que eu vou fazer para promover a valorização da ave? Eu vou tentar produzir com esse rapaz uma propagandazinha de 1 minuto e vou pagar na TV Atalaia, na TV Sergipe, seja onde for, para que o público que assiste comece a saber que existe uma associação que defende esses animais. Vou procurar um FM de grande escala, vou pagar um horário ali dentro para a gente ter um programa. Porque eu tive essa experiência com o Pedro Rocha. O Cresce faz isso até hoje. Então, sabe o que eu fiz? Eu comprei um programinha com o Pedro Rocha em uma rádio comunitária no Augusto Franco. E nós criamos um programa intitulado A Voz do Criador. E foi daí que nasceu a ideia do livro. Porque eu apresentei, parece que 20 programas. E para eu apresentar, eu fazia um estudo. Então eu ia lá na antropologia, essa semana eu vou tratar disso. Quando eu parei o contrato com o Pedro, eu digo, eu vou transformar tudo isso em artigo, escrito, vou publicar no jornal. Comecei a publicar em um jornal. Aí depois eu digo, agora eu vou reunir, vou montar uma antologia. E quando o professor do Sejux, a quem eu mando um abraço aí, o Sidney, pegou e disse, cara, tenho que tratar essa obra com carinho. Porque isso aqui vai ser um marco em Sergipe, porque vai causar uma grande repercussão. Porque você está trazendo para a intelectualidade sergipana um conteúdo desconhecido, mas está muito bem fundamentado. Então isso para demonstrar que o nosso trabalho de fato é sério, é comprometido com o compromisso que nós firmamos com todo aquele sócio que acredita no nosso trabalho. Então a intenção é essa, é valorizar através da publicidade. Você imagine que a gente não tinha recurso. Eu nunca fui envolvido com política, nunca fui filiado a partido político, nunca participei de forma assim direta, mas na responsabilidade de defender o garimpo, eu disse ao pessoal, eu tenho um compromisso com o pré-candidato, porque na condição de líder, se eu parar agora, tudo que a gente construiu vai por água abaixo, porque nós avançamos muito. Eu falo sempre, eu fiz questão que todo mundo viesse porque a gente vai fazer uma foto. E eu disse para ele, essa foto é histórica, porque vai para os anais da história. Quando foi que Sergipe teve a oportunidade de criadores de aves combatentes tirar uma foto, bater um papo ao lado do deputado? Só se fosse lá na área do combate. Isso nunca aconteceu. Então veja, quando a gente vai estudar a história do galismo no Brasil, a gente vê lá a foto de um criador chamado Tosi ao lado do Tancredo Neves, que foi quem revogou o decreto de Jânio Quadros. Mas Sergipe não tem esses registros. E eu disse ao pessoal, rapaz, compareçam, porque eu vou chegar dentro do livro e eu vou botar algumas fotos que retratem essa nossa luta.
E eu estou eternizando você na história. Porque daqui a 20 anos, quando um historiador for estudar os movimentos sociais em Sergipe, ele vai ter que citar o Galo. Porque é impossível alguém estudar os movimentos sociais em Sergipe e não encontrar uma lei que fale da arte combatente. Está lá na Assembleia, está no Diário Oficial. Então o historiador vai se deparar com isso e vai dizer, não sabia. Aí quando ele for olhar, tem conteúdo. Então tem livro, tem artigos em jornais, tem audiência pública no Ministério Público, na Câmara de Vereadores, tem projeto de lei no interior. Olha quanta riqueza nós já conquistamos. Hoje são 500. Você estima no estado quantos seriam que ele tem de criador? Rapaz, se dissesse assim, está liberado, teria mais de 5 mil. Muito mais. Se dissesse assim, está liberado, eu estou dizendo. Não, mas não é cadastrado não, de criação assim. Criação, é isso que eu estou dizendo, porque assim, olha, o pessoal, muitos saíram por quê? Você imagine um homem de bem no interior ter a sua casa invadida pela polícia. Matou ele. Não existe. Eu conheço conterrâneo meu que quando foi responder um SUSI no fórum, que teve que prestar serviço numa escola municipal, ele morreu em decorrência disso. Porque a vergonha foi tão grande que causou uma tristeza naquele homem tão grande que todo mundo sabe. Isso em Sete de São João todo mundo sabe. O cara definhou. Tem pessoas que de fato ainda preservam essa honra. E aí você vê que a polícia entrava, invadia, batia, xingava. Hoje mudou um pouco mais. Mas se a gente tiver mais visibilidade, com certeza muda. Por exemplo, esse rapaz aqui ia receber uma mega operação no criatório dele. Reinaldo, vamos nos antecipar. Vamos à delegacia. Quando a gente chegou lá, o agente disse, estava agora ligando para a área tal, área tal, área tal. Ia chegar 20 viaturas na casa desse homem, que a filha mora vizinha. Aí você imagine, os policiais que estão indo não conhecem ele. Então, o policial quando chega em uma abordagem, ele chega com energia, isso é da doutrina. Você chega com energia para inibir uma eventual ação do outro lado. Aí pense o constrangimento que esse rapaz, respeitadíssimo no bairro dele, ia passar em decorrência de uma denúncia infundada. O blog do jornalista Cláudio Nunes fez uma denúncia dizendo que ele estava sendo protegido pelo pelotão ambiental porque ele era da polícia. Quer dizer, ele especulou sem comprovação nenhuma. Eles vão fazer uma notinha. Que eu tinha uma linha. Aí quer dizer, o que a gente fez? Quando a gente chegou lá, ele pediu a visita. Foi pessoal da ambiental, da ADEMA, entrou no criatório, avaliou, fotografou e produziu 2 relatórios. Pergunta se houve algum crime por parte dele. Os animais que a gente cria é mais bem cuidado do que muitas famílias têm por aí. Porque a alimentação é cara, tudo é caro, todo criador geralmente tem um funcionário ou 2 para cuidar. Zezé Rocha tem mais de 1000 animais. Hotel 5 estrelas, eu até brinquei com ele, deixa eu deitar aí para poder ver o galo. Então veja, em decorrência. Estava com ele sábado. Em decorrência desses avanços, mudou um pouquinho. Mas tem autoridades que desconhecem. Por exemplo, está sendo realizado no bairro São Francisco a FPI. Um sócio mandou um áudio no grupo da associação, diz, quero agradecer à associação e quero encorajar todos que não são sócios que se associem. O pessoal chegou aqui, viu meu certificado, viu minha carteirinha de sócio, viu a lei, tudo fixadozinho na parede, só questionaram os esporões. Aí você observa, o cara às vezes é um promotor que está à frente, é um diretor do IBAMA, eles têm a obrigação de saber que a portaria 1998 assegura esse processo de retirada dos esporões não é amputação de membro, é um procedimento cirúrgico chamado de ectomia. Assim como a retirada de brincos, crista, tudo está assegurado em uma portaria federal, que na ausência de uma lei que regulamente, é lei. Na escala das leis é a mais frágil, mas é lei. Então, veja quanto já melhorou, mas ainda existe um desconhecimento. Por quê? Porque a gente não teve condições de ocupar esses espaços para levar essa informação. Nós levamos para a capitã Priscila o manual, entregamos a mesa, então o pelotão ambiental tem conhecimento, o doutor Eduardo Mato tem conhecimento, o delegado da Delegacia do Meio Ambiente tem conhecimento, mas ainda existem ações de agentes que desconhecem. Isso aqui é tudo. Eu tive na segunda-feira em Propriedade com o coordenador da gestão ambiental da FPI, Carlos Augusto. Olha, isso aqui é tudo confeccionado por a gente aqui. Aqui, além de ser a sede da associação, é uma mini gráfica.
A carteirinha de sócio com foto, com RG, com CPF, número de sócio, o nosso certificado amparado tanto na portaria federal quanto na lei estadual. Isso aqui o sócio bota no celoteczinho. Mandamos de brinde um calendáriozinho e uma recordaçãozinha, para o cara não esquecer que é criador, né? Então assim, o nosso trabalho ele tenta, dentro do possível, ser bem organizado. Nós não temos aporte financeiro quase nenhum. Interessante também é fazer uns banners que saem na lei, né? Esses criatórios, para a pessoa quando chegar lá já tem a lei, né? Não, porque então, a pessoa que não entenda já lê a lei. Então a gente imprime, sai em cada... a gente imprime dentro do envelope e envia uma xerox da lei estadual. Você dá destaque aos pontos que ele deve ser cuidado. Isso, e do diário oficial. O problema é que eu gosto desses adágios populares, né? Só é lembrado quem é visto. Você tem uma lei que garante para você, em caso de acidente, seguro DPVAT. Se o cara não for atrás, ninguém lhe dá nada. Então nós temos uma lei que assegura o criador, mas se a gente não tiver uma articulação para levar informação, o policial sempre vai menosprezar o criador. Porque aparentemente se trata de uma categoria frágil. Mas com esse trabalho que a gente está buscando realizar, dando visibilidade, ocupando espaços, aos pouquinhos vai mudando a conduta. Eu estive no batalhão de Propriar, sugerindo ao comandante fazer uma apresentação. Eu busquei a comandante do pelotão ambiental na época, a capitã Priscila, para montarmos um seminário. Eu iria idealizar o modelo com ela para a gente ir lá apresentar o que é a segurança jurídica. O advogado Márcio Damasceno apresentava um programa de rádio em São Cristóvão. Eu entrei em contato com ele e fiz uma apresentação levando a segurança jurídica para o público policial, para contribuir para que eles não incorram em crimes, descumprindo leis que às vezes desconhecem. Então assim, o trabalho que a gente vem tentando fazer nesse sentido. Aí o que eu quero da sua pessoa é isso, tentar viabilizar. Esse aqui já deu uma ideia fantástica, montar uma agenda aí para a gente. Disponibilidade eu tenho. É bom ver com a TV Alessia, ver que você vai entrevistar a TV Alessia, mostrar a TV Alessia. Muito. É isso que a gente Vocês precisa. já vão falar amanhã já com o Nil Pinheiro. Posso, se você quiser direcionar, por exemplo, eu posso tratar da lei especificamente, nesse programa da Alessia, eu posso tratar em cima da lei, mostrando a importância da criação da mesma para o público criador. Já faz uma informação. Você fala o programa que você vai falar. Pronto, então, siga. Eu vou fazer o pedido lá, vou colocar, você antes conversa com o jornalista. Deixa eu já botar aqui na nossa Ele dá uma volta em vários programas para pegar vários públicos, entendeu? Bom. TV Alessia. Uma conversa prévia para deixar o jornalista. Nós participamos de dois momentos na TV Atalaia. Uma foi o resgate dos animais na DEMA, onde a gente conseguiu uma entrevista. Participou em momento de crise, né? Isso. E outro foi um mini documentário mostrando criação, preservação e manejo. Na Alessia a gente pode levar o quê? Toda a segurança jurídica para o público que está em casa ouvindo. Poxa, eu pensei que esse povo era marginal, bandido. Então, fico muito feliz. Alguém tem mais alguma situação aí para expor? Só perguntar aqui ao deputado, que o senhor tudo aqui para a gente, a localização do lançamento do livro, do deputado, que é isso aí, né? Sim, tá. Isso, no museu da... Eu falei do Museu da Serpana, Isso. agora no museu que tem um local. Eu já tinha até traçado uma rota. A Associação dos Você tem ideia já de quando? Então, o professor Cílio me pediu um tempinho mais, porque ele disse que estava com 200 obras para liberar e passa pela assinatura dele. Mas já estava em mais da metade. Eu acredito que não chegue a outubro, não. Antes de outubro. Porque assim, depois que ele depois que ele me entregar, eu aprendi uma coisa. Minha esposa, ela me ajuda muito. Eu sou um pouco imperativo, eu quero tudo para amanhã. E ela diz, e eu percebo que todas as vezes que eu quero para amanhã, eu esqueço alguma coisa. Então eu vou pegar esse livro, quando ele tiver feito a revisão, eu vou deixar ele em casa no mínimo uns 15 dias, para que depois eu faça uma releitura com um olhar diferente. Porque aí eu sempre tenho uma sacada que eu sinto que contribui. Quando eu publiquei o Código, eu digo, poxa, se eu tivesse pensado nisso antes, seria bem melhor, mas já foi. O importante é que publicou. Aí eu digo, eu fiz diferente, com normas da BNT e tal, um negócio diferente, mas faltou uma coisinha para credenciar mais a obra. Eu digo,
Tá bom. Todo primeiro parto é mais dolorido. Garibaldi, da minha parte eu fico muito feliz e repito o meu compromisso. Da minha parte. Nossa. Não, então, mas aí eu vou passar a palavra a vocês, porque assim eu não posso falar por vocês. Eu ia dizer o seguinte: se vocês sentiram confiança, né, e se quiserem se colocar como um soldado da causa, nós estaremos juntos nessa linha de frente. A gente sabe da dificuldade, às vezes chegar nos lugares, a crítica vai surgir, sempre vai ter alguém tentando colocar uma pimentinha ali, mas eu aprendi uma coisa. Já são 48 anos de um pouco nesse universo de conflitos, então vamos controlar o emocional e tentar apresentar sempre o lado bom, não rotular ninguém. Então meu compromisso está firmado. Vai te fazer a pergunta. Eu quero assim só. Se quiser sair no vídeo, fala um pouquinho mais alto. A qualidade dos animais, né? Do gado, mula. E que nós percebemos, né? De modo geral, todo mundo, que algumas coisas no Brasil é muito estimado daquela coisa assim, isso aqui não dá, né? Não dá certo. Então, é minoria, quando você tem minoria, está fazendo preconceito isso aí. E, por exemplo, a capoeira aconteceu isso, né? O candomblé aconteceu também, né? E o galo é a bola da vida, não é? É a sociedade brasileira. Alguma coisa que seja crítico, né, para a sociedade não aceita aquilo que está acontecendo. O gay, né, também já está sendo mudado. E é isso que nós esperamos, que o galo chegue o momento também. Que tem o seu momento. O seu momento, né? Porque ele é marginalizado, né? Como eu dizia, né? O grande. Aí foi Rui Barbosa, não sei, me parece. Machado de Assis. E o galo é o cavalo de corrida do povo. E isso. Galo. Na época, no Rio de Janeiro, ele fez uma analogia, né? Os ricos frequentavam o quê? O Jockey Club. Eram os cavalos de corrida, que era para ele o esporte de elite. Aí ele disse, o criador da ave combatente tem nos espaços de seleção, que seriam as rinhas, o Jockey Club dos pobres.